A gente boa de Deus, que maravilha, cara. É um sonho, né? Compartilhar o evangelho em meio à poesia, canções. Aliás, a poesia está cheia de evangelho, né? E o evangelho é cheio de poesia. Em Cristo tudo se funde. Tudo que comunica a vida, significado e sentido aponta para Ele. Esse entendimento é o início, talvez, da compreensão de alguma coisa a mais, não é? De que a gente sai do quadradinho da religiosidade, da institucionalização da fé e passa, de fato, a enxergar além, que é a provocação que se propõe aqui. O Alexandre falou, né, do evangelho corrige o olhar da gente, a imaginação. A poesia provoca isso, né? Como é que alguém diz coisas... Isso poderia ser dito da forma mais coloquial possível, mas quando a poesia, ela reveste a palavra de um valor maior e sensibiliza a gente, não é? Isso é poesia também. Meus manos, que prazer, que orgulho. Olha só, a gente diz aqui que o evangelho de Jesus... Rodrigo, tá, isso aqui? Pode andar, não? Pode respirar? Pode... A gente diz aqui que o evangelho de Jesus não é a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é as Escrituras. A Bíblia é o registro dos fatos, das histórias, dos eventos. Jesus é a palavra absoluta de Deus aos homens. Qual é a vontade de Deus aos homens? Jesus. Seu modo de agir, fazer, sentir, falar, decidir, amar, caminhar, se aproximar do outro. Tudo está em Jesus. O que tiver na Bíblia, mas não tiver de acordo com esse espírito, é escritura, é texto, legal, mas não tem valor absoluto de vida. E essa compreensão faz toda a diferença na nossa caminhada. Eu queria ler contigo hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. Eu tenho impressão às vezes que falha, mas é só impressão, né? Ouvido, é o ouvidar, cara, que me faz. É, final da vida dela, beleza. Então, olha só, olhe para mim, abriu lá, 1 Coríntios capítulo 13? 1 Coríntios capítulo 13. Paulo pregou o evangelho, achou? Agora olhe para mim aqui. Paulo pregou o evangelho para essa turma aí, para essa cidade de Corinto, uma cidade rica, balneária, marítima, onde várias embarcações aportavam, portanto uma cidade com uma influência, uma miscelânea de cultura de gente, vivia romano, vivia grego, vivia judeu, muita gente lá. E os caras lá tinham muitas questões, porque você imagina um povo que passa a crer no evangelho, mas está vivendo numa cultura, por exemplo, da deusa Afrodite, onde havia prostitutas cultuais no seu templo, muitas coisas que eram oferecidas para deuses pagãos. Então, uma circunstância de vida que confrontava com a pureza pregada no evangelho de Jesus e com a tomada de consciência para o bem. Então houve muitas contendas e questões lá. Então Paulo escreve para os caras falando a respeito do casamento, por exemplo. Paulo fala a respeito de comer as coisas. Olha, como de tudo, porque a gente crê que quem fez o alimento foi Deus. Então coma com ações de graças e viva sem medo. E ele vai elucidando questões ali, algumas mais passionais, com raiva, por exemplo, quando ele repreende. Ele ouve falar que há lá naquela igreja, naquela gente, alguém que se deite com a mulher do seu próprio pai. E ele combate a imoralidade, a perversidade sexual. Ele é firme com isso. E no capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala dessa coisa mágica, transcendental, maravilhosa, e quer experimentar os dons. Quer experimentar coisas que não têm a origem em nós. Ele fala de dons de línguas, que ele escreve um pouquinho mais, porque havia uma confusão danada sobre isso. Imagina a criança que ganha aquele presente novo e não sabe muito bem como usar, e se perde no uso, e acaba aproveitando pouco, porque não tem conhecimento da coisa. Ou um jogo que você não leu o tutorial e você fica chateado porque não consegue mudar de fases.
Então, assim, uma relação infantil com as coisas de Deus. E Paulo vem ali dar rumo para os caras, dar chão. Ele, no capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Dom de sabedoria, conhecimento, profecia, a exortação, a pregação. E ele vem falando, no capítulo 13, ele começa dizendo assim, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente do que todas essas coisas. E ele fala sobre o amor. Ele vem numa crescente de conhecimento, ensinando coisas para os caras de forma pedagógica, pontual, para que eles fossem levados para uma outra compreensão. Porque Paulo não podia estar lá permanentemente. Ele ficou lá cerca de 18 meses, 1 ano e meio, e agora ele está em Éfeso, escreve para os caras, fala, olha, é isso aqui, por favor, atentem para isso. E ele fala sobre o amor. E ele aponta para aquilo que é, ele fala, olha só, tudo vai passar, mas o amor é a experiência maior daquele que conhece a Deus, porque o amor vem de Deus. O amor tudo suporta, tudo crê, é paciente, e ele vai elevando o patamar de consciência, de referência daquele povo que creu em Jesus, por uma outra categoria, até que, eu pedi para abrir e não abri, isso é demais, isso é de lei, até que ele chega no final do 1 Coríntios 13, e ele diz uma coisa muito interessante assim, no 13, 8, ele fala assim, 13, 8, o amor nunca perece, o amor não passa. As profecias, aquilo que a gente fala em nome de Deus, o uso da verdade, a experiência da verdade, desaparecerá. As línguas cessarão. O conhecimento também vai passar. Aí no 9, e aqui a partir disso eu quero centrar nossa fala. No 9 ele estabelece um diagnóstico irrevogável, absoluto sobre a condição humana. Ele eleva todo mundo para outro patamar e dá um chão para o cara pisar. Ele fala assim no 9, pois em parte, não de forma absoluta ou total, de forma limitada, nós conhecemos. E em parte, nós profetizamos. Ou seja, em parte, nós falamos de Deus, experimentamos a verdade. Quando, porém, vier o que é perfeito, absoluto, total, pleno, isto que é imperfeito desaparecerá. Ele prossegue. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, olha o 12, pois nesse momento, diante dessas coisas, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, um dia, nós veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, de forma nublada, como aquele espelho, que o espelho da época de Paulo não era tão nítido como hoje. Era ofusco, entendeu? Era de forma ofuscada a imagem ali. Era opaco, não era tão nítido. Então vemos obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Amém. E que o Espírito da verdade, com toda a simplicidade em Jesus, nos ensine o seu Evangelho e abra nossa mente e coração para crescermos em fé diante dele e dos homens. Amém. Essa é a minha oração. Queridos, essa é uma verdade inquestionável. Nós somos profundamente limitados em tudo. Profundamente limitados. Nós professamos uma fé, nós tocamos aqui de forma sutil naquilo que cremos apontar para o eterno, para a transcendência, aquilo que transpassa a gente, que era a glória de Deus, os cânticos, o uso da palavra, os termos, a forma como lidamos, a forma como lemos.
Uma tentativa de experimentar no tempo e no espaço aquilo que a gente não consegue definir, mas é que eu sei, que transcende muito isso aqui. E Paulo diz que a experiência humana na Terra, não só naquilo que diz respeito ao Evangelho e à fé, é uma experiência limitadora. E a vida e a história nos dá testemunho disso. Nós estamos aprisionados numa dimensão que, ao mesmo tempo que nos oprime, ou seja, eu queria voar, eu queria pegar um avião, ou abrir o Google para ver as estrelas, por isso que a gente gosta tanto de heróis, né? Quando você vê o Superman, não é isso? Vai lá no espaço, volta, passa pelos planetas, desce no mar, cara, você se ver ali, é uma coisa mágica. Mas eu estou aqui, a gravidade me achatando, se eu pular de mau jeito aqui, posso quebrar o pé e já era. Profundamente limitado. Mas essa limitação, esse lugar que Paulo nos coloca, após nos elevar, ela é extremamente benéfica, porque é na tentativa de romper com essas limitações que nós mudamos o curso da história. Pensa bem, por que a gente faz ciências? Por que a gente pesquisa célula-tronco? Por que a gente quer decodificar o DNA, saber como é que as ligações de proteínas do DNA se ligam com o outro, sintetizam proteínas e formam outros, e vai e copia o gene, se liga? Por que a gente manda o homem à Lua? E mandamos há pouco tempo e tirou-a porque ela foi desintegrada, uma sonda para Saturno. Por que a gente estuda a cura do câncer, da AIDS? Por que a gente muda curso de rios, alaga lugares para encher e para transformar a água em energia? Beleza. Tá bom? Tá para cima, não tá? Tá melhor para vocês? Para mim estava bom, tá legal? Não sei. Tá bom assim? Tá? Então, por que a gente cria tantas coisas? Essa inquietação, essa limitação, essa consciência da queda da gente é que nos impulsiona a ocupar outro lugar no tempo e no espaço. Por que as pessoas, no fundo e na essência, por que se drogam? Se não é para fugir da realidade, se não é para usar alguma coisa química para que as suas consciências rompam com essa realidade aqui, porque não aguentam mais as experiências aqui, limitadoras, sofredoras, elas querem, né? E quando é que foi disseminado o uso das drogas de forma coletiva? Pós-guerra, né? Anos 60, na onda do paz e amor, na experimentação de um mundo novo, né? De transcender, não é? De transcender, de alcançar outras coisas, uma outra sociedade, outras condutas sociais, outros códigos. Não é isso? Na tentativa de experimentar uma outra coisa. Como é que um estado do tamanho de Sergipe, que é Israel, é referência mundial em tecnologia, cara, em arma, em segurança? E os caras exportam ideia, maior número de pequenas empresas, né, de incubadoras de inovação. Israel pequenininho, cara. Se não é um movimento, uma contração de justamente romper com essas limitações. O cara se sabe limitado, mas ele quer mudar o curso da história, ele quer fazer diferente. Porque a gente quer fazer sentido. A gente quer romper com isso que Paulo falou pra gente. Agora, na maioria das vezes, sem a vislumbre da graça, sem entendimento do amor de Deus, essa sentença de Paulo é um julgamento, é um veredito de condenação. Porque se saber limitado, se saber pequeno, saber que eu não mudo nada na minha cabeça, Jesus falou, a vossa preocupação, vocês não sabem quantos fios de cabelo há na vossa cabeça. E a sua preocupação não pode mudar o curso de um fio de cabelo. E Jesus foi irônico quando ele disse, olha, está vendo os lírios? Né? Nascem hoje, vão morrer no final da tarde, né?
Nem Salomão se vestiu como deles. Não plantam, não fazem cálculo, não mudam a história, não vão à lua, não têm consciência, não estuda psicanálise, não sabe de cosmologia, não olha o átomo, a matéria, não faz música, não compõe. Mas, nem um rei maior que vocês conhecem se vestiu com tanta beleza. Nos jogou lá embaixo. Né? Sem o conhecimento da graça, esse entendimento me achata. Me põe no chão. Eu não aguentaria saber de tantas limitações. Agora, qual é o significado, ou qual é o valor real de saber disso para quem confessou Jesus? Para quem creu? Para quem falou, caramba, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E passa então a estabelecer uma relação genuína com Jesus. Porque Paulo não fala isso para que a gente se vitimize. Paulo não diz que tudo que conhecemos é em parte, e você ama filhos. Não ama filhos? Eu amo. Daria a vida pela minha filha. Mas esse meu amor ainda é reflexo de um ser que ama em parte. O cuidado que eu tenho com minha mãe, com os meus irmãos, ainda é um reflexo de um ser que ama, que cuida, que entende em parte. Porque eu jamais vou experimentar a plenitude. Para cada virtude minha, há uma dezena de defeitos. E eu falo uma coisa e posso fazer outra, sem me dar conta que estou negando aquilo que eu falei anteriormente. Eu posso não falar e fazer o contrário daquilo. Eu posso sentir uma coisa e falar outra. Eu posso falar uma coisa, mesmo que eu sinta o contrário daquilo. Ambiguidades. Sabe, falhas no sistema operacional aqui, de um ser que estará sempre condicionado à sua própria natureza. Porque em parte conhecemos, em parte sabemos, em parte experimentamos a verdade. Mas ainda que seja em parte, a gente experimenta a verdade. Ainda que conhecendo em parte, essa parte já é um conhecimento capaz de transformar a vida da gente. Ainda que profetizando alguma coisa que deixará de existir no porvir, porque toda a minha experiência de Deus é aqui e agora. Eu não posso, o poema é fantástico, né? Eu não posso aprisionar o que eu sinto para amanhã, como, não, eu vou guardar isso, aquele encontro foi tão bom, vou botar no bolso, e quando eu me sentir triste, eu uso aquilo para me alegrar, porque não sei, eu posso precisar da experiência desse encontro. Então, não, isso só existe dentro de mim, nem como eu guardar isso, né? E hoje nós temos um conhecimento muito maior do que o povo de Corinto. O sol que a gente vê, por exemplo, é um sol de 8 minutos atrás. Eu não vejo o sol real. Tudo que eu vejo aí é possivelmente uma grande ilusão das minhas limitações. O sol não se põe, o sol não nasce, o sol não morre. O sol está lá o tempo todo. Mas eu vejo ele se pondo, porque da onde eu estou, da curvatura da Terra, há uma deformação daquela imagem, e a luz dele leva 8 minutos para chegar até mim. Então o que eu vejo é um sol de 8 minutos atrás. Mas é a minha realidade, é o sol, e aquilo me encanta. Aquilo leva a gente para a praia, para bater palma quando ele está se pondo lá no arpoador. Não é? Aquilo inspira namorados, aquilo inspira poesias, aquilo gera literatura, aquilo gera livros. E é uma grande ilusão. Mas é uma ilusão encantadora. É uma ilusão da forma como eu posso perceber aquilo. Não me adianta saber que o sol é uma estrela que nasceu. Não há nada poético nisso. Eu preciso trazer isso para o meu mundo e fazer sentido com isso. Então o que Paulo diz não é para botar a gente para baixo. Ele fala, vocês são limitados. Sim, tudo que experimentamos, ainda experimentamos dentro das nossas profundas limitações. Amor, satisfação, prazer, gozo, alegria, realizações, conquistas, saúde, vigor, ânimo. Tudo é maravilhoso, mas tudo ainda é
parcial, tudo é obscuro. Nada disso é capaz de fato de nos tornar plenos. Mas ele na sua fala aponta, olha, mas é possível crescer nesse entendimento. É possível não ficar do tamanho dessa limitação. E aí eu ia dizendo do valor disso para quem crê no Evangelho. Se você não crer assim, se você não crer nessa limitação, se você não é honesto o suficiente para se perceber limitado e por algumas vezes lamentar ser quem você é, se você não tem essa coragem, eu digo que você está em péssimos lençóis e caminhos. Porque não há nenhuma possibilidade de experimentar transcendência, gozo na alma, plenitude, senão a partir dessa consciência da limitação. Não há. Você se endiabra. Se você não se reconhecer finito e limitado, você se endiabra. Você torna-se o seu pior inimigo. Porque até o medo, esse instinto de preservação da vida, é essencial para que você viva. Porque sem ele você vive que nem um suicida louco. Então você precisa saber da sua finitude, sim. E você confia em Deus, mas você não vai pular em cima do Mercury. Você confia em Deus e sabe que Ele te sustenta, mas amanhã você vai trabalhar. Não é assim? Não é assim que a gente experimenta essa nossa realidade aqui? Então, se você não reconhece isso, e se você não sente as dores dessa limitação, você dificilmente conseguirá romper com os patamares de compreensão que você alcançou. Você tenderá a sempre endeusar isso que você acha que é muito e que não é nada. Foi essa a grande armadilha do querubim ungido, de Lúcifer. Não é? Pô, meu Deus, eu sou tão bom. Por que eu vou, é isso? Me condicionar a isso? Veja se não é o mesmo artifício humano, essencial, do pecado lá da árvore. Não é isso? Ele, não posso ser limitado por Deus. Ele não pode me limitar. Eu posso ser que nem Ele. Eu me reconheci limitado, mas se eu me reconheço limitado, mas eu não vejo em Deus a minha plenificação, eu vou tentar ser maior do que Ele. Porque eu preciso me tornar Deus, para mim bastar. Entende? Eu ia falar bosta, mas eu vou falar bosta. Entende a bosta de não aceitar essa verdade? É que você vai tentar burlar essa lei e vai se tornar seu pior inimigo. Agora, o outro extremo é saber disso tudo, mas se condicionar àquilo que você não tem. É lamentar o não alcançado. É se condoer pelaquilo que você não conseguiu conquistar ou experimentar. Pode ser qualquer coisa, desde as realizações pessoais, sonhos, planos, constituição de família, ou alguma coisa que você queria muito fazer, projetos pessoais, metas, objetivos, até patamares de satisfações pessoais. E eu espero que você tenha isso. Não condicione a sua realização a concretudes aqui agora só, mas que você de fato, inspire eternidade em você, que você transcenda. Você pode também se limitar a isso e passar a valorizar aquilo que você não tem. Cultuar o que você não tem, cultuar o vazio. Porque veja, Paulo fala dos dons espirituais e põe a gente lá no amor. Agora vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. E ele vem construindo. Aí de repente ele fala, mas a gente conhece tudo em parte. O que ele está falando é maravilhoso, né? Mas olha só, isso ainda é básico. Tá? Isso ainda é trivial. Mas é fundamental que vocês experimentem. É fundamental que vocês experimentem.
E eu falei anteriormente do testemunho disso na história, que tudo que criamos é um espasmo da vontade de romper com essas limitações. A nossa vida na Terra é pequenininha, gente. A gente existe ontem e a gente mudou o curso da história. Você já parou para pensar que a sua consciência é alienígena no mundo? Existem 1000 coisas mais poderosas que vocês, mais antigas, mas nada dessas coisas sabe que elas são coisas. O Sol não sabe que é Sol, Saturno não sabe que é Saturno, os dinossauros morreram sem saber que eram dinossauros, mas você sabe que é. E o ser tão pequenininho que mesmo, como o profeta Isaías falou, comparado à flor que nasce de manhã e morre ao entardecer, ou ainda como vapor de fumaça efêmero, esse ser tão limitado e mesquinho tem consciência, cara. Você tem consciência. Você experimenta a graça de Deus. Você é um pequeno Cristo para o mundo. Você. Mesmo vendo em parte, como espelho, alguns espelhos um pouquinho mais nítidos, outros mais opacos, outros ainda vultos, que nem o homem que Jesus curou com lama nos olhos, lembra? Vejo homens como árvores que andam, né, com pouco discernimento, ainda vendo vultos, mas vendo vultos, vendo. Outro com visões um pouco mais claras, mas até essa mais clara ainda é reflexo de um espelho opaco. Então, qual é a propositividade? Qual é o caminho do meio desse ser? Que não se entrega à vitimização daquilo que não tem, que não sai chorando, que não se acha vítima do mundo, que vai parar de culpar tudo que fizeram contigo antes desse dia, não é? Todo aquela histórico religioso todo, aquele mamamá evangélico e tal, ou não, ou a sua história de vida que eu não sei qual é, você pode valorizar isso, ou você pode negar isso tudo e achar que é o cara que redescobriu a roda e que o mundo gira em torno de você. E aí você vai se tornar o idiota mais posudo do mundo. Não é? Nenhum desses extremos cabe mais para quem encontrou o Evangelho. Então, qual é a proposta para aquele que discerniu o Evangelho? É o que Paulo fala à frente. Um dia, nós o conheceremos. Nós abraçaremos a verdade absoluta na mesma plenitude e verdade como Ele, que é a verdade, nos conhece. Paulo não aponta mais para ciências, para realizações, para matemática, para física, para psicanálise, para o homem, o diabo que mudou o curso da história, não. Ele aponta para um ser que já é pleno. E só alcança essa transcendência final quem de fato entra nele e se funde a ele, de forma que eu gozo dele da mesma maneira que ele goza da vida em mim. E ele diz isso porque assim como ele nos conhece, nós o conheceremos. Mas isso não acontecerá aqui. Isso não acontecerá hoje, amanhã, mês que vem. Todavia, ainda que essa plenitude não ocorra aqui, o que Paulo propõe é que essa fé te conforte. O que Paulo propõe é que essa fé te console. Que essa fé te mova para um amanhã onde você será um pouco menos ignorante, menos parcial, menos limitado, ainda limitado e parcial, mas menos. Porque ele diz do processo de crescimento, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas um dia eu abandonei essas coisas. Só que a minha maturidade ainda é criancice diante da robustez de natureza que me está proposta em Cristo. Mas essa maturidade pode ser menos criança do que eu fui ontem. Entende o processo? Você está aqui? Amém? Você está aí? Entende? Então essa é a proposta dele. E eu queria muito que nos inspirássemos na recomendação de Paulo, como diz o Brega,
recomendação do Paulo. E que a gente, de fato, pense sobre como temos experimentado as nossas limitações. Você pode estar cultuando-as, você pode estar se confinando a elas, ou você pode estar ignorando. E ao ignorar, você acha que já rompeu as suas limitações. Não, você está preservando-as. Porque você precisa reconhecê-las, mas não limitar-se a elas. Embora sabendo que sempre será limitado. Entende a loucura, cara? Como gozar e compreender isso sem o Evangelho? Impossível, pô. Impossível. Você pode botar aqui o maior psicanalista, ele não vai entender isso, porque isso é entendimento de fé. E eu falo porque eu creio assim, e creio que esse Espírito nos mostrará como crescer, como romper isso, como alcançar esse caminho do meio. Amém? Eu posso orar por você? Ele diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo. Experimentamos as fagulhas, os nuances, os vultos da revelação de Jesus, mas experimentamos. Isso é o Evangelho que a gente experimenta, como em espelho. Mas então, um dia, nós veremos face a face. E só pode enxergar ele face a face quem tem face, quem tem rosto, quem tem cara. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei ele plenamente, da mesma forma como eu sou conhecido dele. Mas se eu não descansar nesse entendimento, eu jamais galgarei e andarei por caminhos superiores. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor promova em nós a paz, não como apenas um lugar paradisíaco, onde eu descanso e durmo, não, mas a paz como uma força motriz da vida, que me lança a crescer, não pela ansiedade, pela angústia do conquistar, porque seria mérito próprio, seria justiça pessoal, mas fruto de um entendimento maior, que me faz ir sendo seduzido, sendo conquistado pela graça de Deus, porque de fato o Senhor falou: está tudo consumado. Eu peço que angústias aqui, dores, culpas, remorsos, lembranças que nos visitam na hora mais inesperada da vida, castigando a nossa alma por coisas que deixamos de fazer, coisas das quais queríamos nos arrepender 1000 vezes, porque não nos sentimos perdoados por essas coisas, então nos punimos, que todas essas coisas ainda oriundas dos seres meninos, que cultuam ainda a limitação, e se prendem à parte embaçada do espelho, como seres que insistem em ir por lado escuro da lua, em vez de ficarem só com a parte que reluz. Parte sim, mas que reluz, que gera vida, que há luz ali. Espírito, nos liberte disso tudo e promova em nós o crescimento, o avanço, a coragem de ser e o desejo genuíno de caminhar, apesar de tantas limitações. E que bênção e graça é essa limitação, porque ela me põe no meu lugar, ela me converte a Ti, ela me quebranta, ela me faz depender do Senhor para ser, mas ela não vem para me aprisionar, Senhor, mas para me elevar. Eu oro assim pela minha vida, pela alma dos meus maninhos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.